Meus bombones. Pessoal, olha a minha maneira prática de fazer farinha de rosca. Gente, eu compro pão e às vezes, gente, não jogo o pão duro fora, pessoal. Aqui, claro, vende 3 barras de pão por €1, né? Então, claro, a gente come uma, talvez, e fica 2 ou vai sobrando. Então, o que eu faço? Eu deixo ele praticamente secar. Ele seca, gente, ele fica como pedra, tá? Então, o que eu faço, pessoal? Eu uso para farinha de rosca. Eu tenho 2 maneiras de fazer farinha de rosca e eu vou ensinar para vocês como eu faço. Gente, sai uma farinha de rosca que vocês não podem nem imaginar. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha a farinha de rosca que eu faço, olha. Parece aquela comprada no supermercado mesmo, olha. A textura maravilhosa, olha isso. Gente, farinha de rosca, não jogue o pão duro fora para você aprender a fazer farinha de rosca, gente. Eu chego a fazer até 2 quilos de farinha de rosca. Gente, dá para empanar frango, dá para empanar as croquetas, dá para empanar qualquer coisa. E é uma farinha natural, porque você mesma... Gente, porque aquela farinha de rosca do supermercado não é a mesma. É uma coisa espantosa. Eu comprei dela, mas os grãos dela, gente, é mais grosso. Eu vou mostrar para vocês que existe diferença, sim, entre a farinha do supermercado e a farinha natural que você prepara em casa, a farinha de rosca. A textura, gente, olha que fininha ela fica. Agora eu vou ensinar para vocês a farinha de rosca do supermercado. Vamos primeiro preparar essa farinha de rosca que eu vou ensinar vocês, que vocês têm 2 opções. Eu prefiro essa daqui, que é a que mais fininha sai, porque eu necessito ela muito fininha. Mas vocês podem fazer da outra opção também, tá? Vamos lá que eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Então, meus bombones, a primeira opção, tá? É você pegar um bote desse vazio, ok? Você pede um bote vazio desse, vamos, de açúcar, o que você tenha, né? Para você pôr o pão quebrado aqui dentro e logo depois você vai utilizar o mini pimer para triturar. É a forma que eu faço para ele sair muito mais fininho, tá, pessoal? Mas vocês também têm outra fórmula. E a outra fórmula é ralando. Você pega um ralador, você pega o pão e rala, simplesmente, né? Mas eu gosto da outra forma porque é onde me sai mais fininho. Olha, você pode pegar um ralador e ralar o pão, né? E sai também a farinha de rosca que você quer, ó. Mas só que para mim, dessa forma, a farinha de rosca fica bastante grossa, né? Ralada. Então eu prefiro triturá-la. Então eu vou ensinar para vocês como que eu faço a minha farinha de rosca. Dessa forma, gente. Ó, o pão tá bem duro, realmente, ó. Tá como pedra. Então o que eu faço? Primeiramente, eu quebro o pão aqui dentro para não sujar, né? A casa, né? Então eu aperto. Eu vou apertando assim até transformá-lo em pedaços, ó. Uma vez que ele tá quebrado, pessoal, aí você simplesmente vai pôr todos esses pedaços dentro do pote, sabe? Assim, você vai pegando tudo, sem sujeira, sem nada, gente, ó. Vocês vão pôr tudo aqui dentro, né? Assim. Pois esse pote aqui, gente, era de chocolate, né? A Teresa toma. Então, eu, ao invés de jogar fora esse pote, eu guardei. Claro, não vou guardar todos, né? Porque são muitos. Eu guardo para usar para isso, né? Para essas coisas assim, né? Quando ele já tá bem velhinho, aí eu pego e utilizo outro, né? Então, vocês, uma vez que vocês têm praticamente isso aqui com um pãozinho quebrado dentro, pão duro quebrado, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão triturar. E eu prefiro assim para não voar, né? Porque se você faz uma coisa mais aberta, vai voar pão por todo lado, né? Então vamos lá. A gente agora vai fazer o seguinte: a gente vai triturar isso aqui, olha, com mini pimer, ok? Vamos lá. Então, isso é mais fácil porque você tampa ele assim com a mão, então não espirra tanto, olha. Você também pode fazer no liquidificador, hein, gente? Você pode fazer a sua farinha de rosca também no liquidificador.
E por incrível que pareça, gente, eu tenho mini pimer, eu tenho batedeira, eu tenho de todos os eletrodomésticos menos liquidificador. Vocês acreditam nisso? E eu preciso comprar um liquidificador, né? Bom, até agora eu não senti tanta falta, não. Mas é bom, né, gente, ter todos os eletrodomésticos. Eu não tenho menos liquidificador, eu não tenho. Ó. Então, vocês vão triturando, olha, vai ficando assim. Vocês trituram a um ponto e vai trazendo o pão do fundo para diante. E segue triturando. Vamos lá. É bom tampar para não voar pão para todo lado, né, gente? Mas quando já chega num ponto dele ficar bem fininho, aí já não precisa nem tampar. Vai ficando maravilhosamente triturada. Ainda tem pedaço gordo. Pouco a pouco, ele vai ficando, ó. Tá vendo? Tem que ser pouco a pouco, gente. Assim, vocês vai formando o pão triturado de vocês, que se transforma naquela farinha de rosca para vocês empanar coisas, olha. Aí chega um momento que ele já não espirra mais. Nesse momento que ele já não espirra, é porque praticamente ele já está transformado em pó. Olha. Tá vendo? Olha como ele fica. Olha. Agora eu passo pela peneirinha, vou peneirando o meu pão, a minha farinha de rosca, porque eu gosto dele bem fininho, tá, pessoal? Olha. Olha pra vocês verem. Olha, eu vou peneirando, eu gosto de passar pela peneira. Tá passando ele assim pela peneira. Tá vendo? Gente, olha que farinha de rosca maravilhosa, fininha, fininha, para você empanar frango, empanar carne, empanar croqueta, né? Incluso, você pode comprar o pão até integral, deixar ele secar e triturar e fazer a tua farinha de rosca integral, que também vai ficar muito boa mesmo. Olha, gente, isso é maravilhoso, né? Esse pão ralado, essa farinha de rosca, gente, eu diria que é uma das melhores. É a que eu uso em casa, a que eu mesma preparo. E agora eu vou ensinar para vocês a diferença da minha farinha de rosca tão fininha para a do supermercado, que é super grossa. Pessoal, olha, a farinha de rosca preparada por mim, ela tem uma textura tão sumamente fina, como vocês podem ver aqui, ó. Ela é super fininha, super fininha. Agora, do supermercado, gente, que é pão ralhado, né? Seria farinha de rosca. Eu vejo ela com bolinhas, eu vejo ela muito mais grossa, né? Inclusive, eu tenho aqui uma já aberta, que sobrou. Pra vocês verem, gente, a textura é muito diferente. E se você põe perto, você vai notar a textura, gente. É muito diferente. Olha isso, a comparação disso, a fineza dessa daqui, que é a que eu preparo. Como vocês estão vendo, fica como leite em pó. De tão fininha que ela fica, olha. Fica super fininha. Agora essa, gente, as bolinhas dela, não sei, não dá uma empanada assim tão legal, né? Eu percebo que ela tem como bolinhas, né? Tá, claro, tá feita numa máquina industrial, né? Essa farinha de rosca do supermercado, né? Também uma outra dica, pessoal. Você deixa secar a salsinha. Quando ela estiver seca, você pode quebrar ela no meio. Olha, gente, vocês podem fazer incluso com salsinha e alho para empanar também. O alho, no caso, tinha que ser um alho seco, tá, gente? Olha, como vocês estão vendo aqui, alho seco, tá? Vocês adicionam alho seco e salsinha seca e mistura bem. Ele vai ficar com aqueles toquinhos verde.
E aquele sabor a alho, pão ralado, gente, que aqui também se consome muito aqui em Madrid, tá? Pão ralado com salsinha e alho, tá? Mas o alho tem que ser seco, assim, você tem que comprar alho seco, dessecado e triturado, tá? E eu tenho isso em casa, então eu posso fazer um só de pão ralado e outro já com alho e salsinha seca. Mas aquela coisa, né, gente? A salsinha, como eu falei, a salsinha que eles te dão de presente quando você vai na fruteria, né? Aqui não vende salsinha, não. A salsinha é grátis. E você compra isso que custa €1 também, né? Aí você prepara pão ralado, farinha de rosca com salsinha seca e alho. E prepara também a natural, assim. Eu indico que o pessoal de casa, vocês mesmo, Moni, deve fazer. Essa que é a diferença, a gente é muito brutal. Você pega uma farinha de rosca de casa e compara com essa farinha de rosca do supermercado. Gente, é diferente sim. É diferente. Aqui dá a impressão que você está pegando leite em pó. Aqui, a impressão que dá é que você está pegando em bolinhas, né? É como bolinhas, olha. Ela não é totalmente triturada, eu vejo ela como bolinhas. Agora você pega essa daqui, você vê realmente como um pó. Como se fosse leite em pó, né? Olha, super fininha. Assim que eu preparo a minha farinha de rosca. Com o quê? Pão duro, não jogue fora, deixa ele ficar como uma pedra. Mas eu indico que você deve deixar ele fora, tá, gente? Até ele ficar... ainda mais Brasil que faz tanto calor, nossa, em 2 dias, um dia ele tá totalmente duro, seco, mas tem que estar totalmente seco por dentro, tá, gente? O miolo também, porque senão não dá pra fazer a farinha de rosca. E essa farinha maravilhosa de rosca, meus bombones, é no qual você vai empanar peito de frango, você vai empanar filé à milanesa, incluso você põe também para fazer as almôndegas, né? Que eu vou ensinar vocês a fazer as minhas almôndegas, né? Tem que ir um pouco de pão ralado, farinha de rosca para dar ponto nas almôndegas. Tá, meus bombones? Então, essa é uma dica maravilhosa e preciosa que eu deixo para todos vocês. Fique com Deus. E isso é uma receitinha da Estrela Smith para ajudar no dia a dia da culinária doméstica, da culinária de casa. Você não vai gastar dinheiro com farinha de rosca e você simplesmente vai ter uma farinha natural. É como eu falei, vocês podem fazer com alho seco e salsinha seca, né? E com muitos outros ingredientes que vocês quiserem adicionar na sua farinha de rosca. Mas essa é a minha farinha de rosca que eu faço, que eu gosto, que a minha filha está acostumada a comer desde pequenininha. E passo a receita para vocês. Um beijo, um cheiro gostoso para todos vocês. Fique com Deus e já vimos quanto o vídeo. Mua!